Nesse vídeo nós vamos abordar o ciclo do cabelo, para você compreender, você paciente da Clínica Muricy, o porquê que os cabelos caem, quando que é normal e quando que é anormal, né? Então assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, o fio não é uma célula estática, ele está em constante renovação. O que que ocorre? Então, a principal fase do ciclo do cabelo se chama fase anágena ou fase de crescimento. Nesse período, o cabelo ele é implantado profundo na pele, ou seja, a raiz está profunda na pele e ele é um fio longo, ele é um fio grosso. Cerca de 85 até 90% dos fios no couro cabeludo estão nesta fase de crescimento, que nós chamamos de anágena. Tá? Ela pode durar nas mulheres até 6 anos, de 2 a 6 anos. Nos homens é uma média de 3 anos. Depois que o cabelo está nesta fase de crescimento, isso faz com que o cabelo cresça 1 centímetro ao mês. As células estão em constante aqui renovação e produção de pigmento, então é um cabelo sadio, forte, e é o que faz com que as mulheres consigam ter os fios compridos e esse volume todo que nós observamos em ambos os sexos. Depois desse período, o fio ele passa por uma fase de repouso, que nós chamamos de catágena, que pode durar cerca de 3 semanas, onde ele se desprende da raiz do cabelo. Então, aqui fica uma informação extremamente importante para você, paciente. Não existe queda de raiz, ou seja, quando os fios caem, eles não caem com a raiz. A raiz, ela permanece na parte profunda do tecido subcutâneo da pele e ela vai então formar um novo fio de cabelo. Então, quando você observa aquela bolinha branca na pontinha do fio, aquilo não é a raiz do cabelo. Não existe cair raiz de cabelo. O que cai é somente o fio. E é um fio que está numa fase de renovação, de troca. Então, esse fio anágeno, ele se solta, ele começa a ascender na derme, que é essa parte média aqui da pele, e ele literalmente se desprende e quando ele entra na fase que nós chamamos de telógena, que é a fase de queda, que pode durar de 3 a 6 meses, ele literalmente ele cai com aquela bolinha branca que se observa na pontinha. E o processo é tão perfeito que essa raiz que começou a desprender o fio, ela já começa a formar um novo fio que começa a crescer por dentro da pele e uma vez que esse caiu, algum tempo depois já aparece um novo fio. Então isso faz com que o volume geral do cabelo permaneça o mesmo, ou seja, essa troca que se observa de fios no dia a dia e de você perder até 100 fios ao dia em um couro cabeludo que tem 100.000 folículos, ou seja, é cerca de 10%, isto é a média, é considerado normal, porque está sempre renovando. E nisso você não vê rarefação. Então a queda de cabelo fisiológica passa por este ciclo de fase de crescimento, repouso e queda em todas as pessoas. Há situações onde existe um aumento da fase telógena, desta fase de queda aqui, que são nos casos onde as pessoas fazem um regime alimentar muito severo, abaixo de 1000 calorias. Hoje em dia, muito observado pós-cirurgia bariátrica, justamente por causa disso, porque a ingestão calórica ela se reduz drasticamente num período muito curto, ou seja, faltam nutrientes para essas células estarem aqui em atividade plena. Situações como anemia, ou seja, falta de ferro, que também normalmente é por falta de ingesta, ou, por exemplo, as mulheres que têm fluxo menstrual muito volumoso, então a perda de sangue mensal em excesso pode gerar queda de cabelo, porque falta ferro que
que é perdido com o sangue. Em situações como hipo e hipertireoidismo, que é uma disfunção da tireoide, isso também pode gerar queda de cabelo. O pós-parto é uma outra situação que é normal e comum, porque o que acontece? Durante a gestação, a placenta produz uma grande quantidade de hormônios que faz com que os cabelos, que a maioria dos cabelos fique na fase de crescimento, que é a fase anágena. Então, todas as grávidas comentam que tem cabelos bonitos, sedosos, brilhantes, volumosos, porque a progesterona, que é o hormônio da gravidez, que é produzido pela placenta, ela faz com que os cabelos cresçam. Imediatamente após o parto, quando a placenta sai, há uma queda abrupta dos hormônios e, consequentemente, alguns meses depois do pós-parto, que é em torno de 4 meses do pós-parto, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, a mulher observa uma queda de cabelo significativa, porque os cabelos entram em fase telógena por alteração hormonal. Isto também pode ser observado na fase de menopausa, quando a menina começa a ingerir anticoncepcional ou quando interrompe o uso do anticoncepcional, ou seja, qualquer alteração hormonal pode gerar queda de cabelo e também algumas drogas podem gerar queda de cabelo. Então, assim, sempre que você observar um aumento excessivo desses fios que caem no dia a dia, o estresse também é uma causa importante de mencionar, porque ele faz um aumento do nível de cortisol e também isso gera queda de cabelo. Então, sempre quando você observa esse excesso, você deve então procurar o médico especialista, o dermatologista, nós da Clínica Muricy, para compreender o que está acontecendo e tratar de forma correta, adequada para um bom resultado. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos explicar a diferença entre este tipo de queda, que é conhecida cientificamente como eflúvio telógeno, da calvície. Obrigada!